Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Frio. E hoje nós conversamos com Marcos Alexandre Borges, que é coordenador da Olimpíada Roraimense de Filosofia, e vai conversar com a gente sobre esse tema, né? Explicar um pouquinho sobre a segunda edição da Olimpíada de Filosofia aqui no nosso estado. E primeiramente eu queria agradecer por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo. Bom dia Beatriz, bom dia aos ouvintes, né? E eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar sobre esse nosso projeto. Falando nesse projeto, né? Essa é a segunda edição, como é que nasceu isso? Começou ano passado, certo? Isso, a Olimpíada Roraimense de Filosofia surgiu no ano passado, né? A motivação da Olimpíada foi a Olimpíada Nacional de Filosofia, que teve também a sua primeira edição no ano passado, quando nós fomos convidados para assumir a coordenação estadual da Olimpíada Nacional aqui em Roraima. E como nós tínhamos uma limitação de vagas para os estudantes do estado participar da Olimpíada Nacional, eram apenas 12 vagas, nós pensamos em criar uma Olimpíada Roraimense para proporcionar o maior número possível de estudantes a participação num projeto como esse, né? Então a Olimpíada Roraimense surgiu para ser uma porta de entrada para os estudantes de Roraima para a Olimpíada Nacional. E nesse edital, né, que já está lançado, as inscrições já iniciam, né, também agora essa semana, se eu não me engano? Isso, as inscrições já iniciaram. Já começaram, né? Isso, já começaram no dia 5. E as inscrições para a segunda edição da Olimpíada Roraimense de Filosofia, elas acontecem em duas etapas, né? Numa primeira etapa, nós temos as inscrições das escolas. Então, do dia 5 ao dia 14 de abril, as escolas de Roraima, de Boa Vista e de Rorainópolis, né, que são os municípios contemplados esse ano para a Olimpíada Roraimense, elas devem se inscrever na Olimpíada, né, e, ao se inscrever, os professores de filosofia dessas escolas, que tiverem os seus dados preenchidos no formulário de inscrição da escola, né, eles passam a fazer parte do projeto, até para organizar a logística na escola e também para serem integrados, né, e nos ajudarem no desenvolvimento dessa atividade. E depois tem um período de inscrição dos estudantes, né, dos estudantes das escolas que foram cadastrados no período anterior, né. Então, entre os dias 18 e 25 de abril, é o período para inscrever os estudantes das escolas que forem inscritas. Mas, a princípio, nós temos as inscrições das escolas que vão até o dia 14. Ou seja, só podem se inscrever os estudantes dessas escolas que foram previamente cadastradas agora nesse período. Exato, né? Até porque a Olimpíada Roraimense ela acontece em duas etapas, né? Então, a primeira etapa ela acontece exatamente nas escolas. Portanto, nós fazemos primeiro o cadastramento das escolas que pretendam proporcionar aos seus estudantes a participação no projeto, né? E, posteriormente, nós temos a inscrição desses estudantes, das escolas que se inscreveram. E por que foi escolhido os municípios, né? Boa Vista e o município de Rorainópolis? Bom, no ano passado, nós tivemos somente em Boa Vista, né, o projeto. Primeiro, por conta de condições mesmo, em todos os sentidos, né? Logística, financeira. Infelizmente, nós não tínhamos financiamento, né, para poder envolver outros municípios, né? Então, esse ano, nós conseguimos ter um município a mais participando do projeto, né? Rorainópolis é um município que tem um campus da UER também, né? Então temos professores lá que podem e que estão participando do projeto, ajudando nesse momento na divulgação, nas escolas de lá, né? Então, muito por conta disso é que nós temos o município de Rorainópolis também contemplado na Olimpíada desse ano, né? E assim, esse ano é a segunda edição, tá? E nós fazemos, os projetos que nós desenvolvemos, nós fazemos de acordo com as nossas possibilidades, né? Tem esse ponto, e claro que nós pretendemos expandir para o restante do estado. E aos poucos nós temos a intenção de levar para o máximo de municípios possível, né? Em algum momento para todos os municípios de Roraima, esse projeto. Vai passando os anos, né? Aliás, as edições e vão incrementando ainda mais outras escolas, outros municípios e outros estudantes também. A exemplo, ano passado tiveram quantos, em média, né? Quantas são adolescentes, né? Quantos adolescentes participando, né? E qual a expectativa desse ano? Isso, no ano passado, que foi a primeira edição, nós tivemos um resultado muito legal. A gente gostou bastante do número de estudantes inscritos, né? Nós tivemos cerca de 180 estudantes inscritos de 9 escolas diferentes, né? Públicas, privadas, estaduais, federais. Então, foram cerca de mais de 100 estudantes, portanto, que fizeram a primeira etapa da Olimpíada. E depois, a princípio, nós tínhamos 12 vagas, né,
para a etapa final da Olimpíada Roraimense, que coincide com a etapa regional da Olimpíada Nacional. Então, nós tínhamos a princípio 12 vagas, mas como nós tivemos uma Olimpíada Roraimense, nós conseguimos aumentar esse número de vagas, né, em função de uma redistribuição das vagas na região norte da Olimpíada Nacional. E aí nós tivemos 20 estudantes classificados para a etapa final da Roraimense e etapa regional da Olimpíada Nacional. Tá? Então nós tivemos mais de 100 estudantes, né, cerca de 180 estudantes participando da Olimpíada Roraimense na primeira etapa, que aconteceu também nas escolas, né, a segunda etapa foi na UER, onde eles escrevem um ensaio filosófico. Né, a Olimpíada consiste num concurso de ensaios, tá? Tanto a primeira etapa quanto a segunda. Né? Então os alunos, no dia da prova, eles recebem uma folha com 4 tópicos diferentes, 4 passagens de diferentes filósofos ou filósofas de diferentes áreas da filosofia, e o aluno escolhe um dos tópicos para escrever livremente sobre ele, para desenvolver uma reflexão, para filosofar, né, do jeito mais originário, digamos assim, né, de maneira livre, né, a partir dele mesmo, e com ele mesmo, né, transformando em texto uma reflexão filosófica sobre um determinado tópico, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Né. Então, no ano passado, nós tivemos um resultado bem interessante, inclusive em termos de resultado mesmo, né. Tivemos, por exemplo, 3 estudantes de Roraima que tiveram destaque na região norte. Um deles foi medalhista, né, recebeu medalha de bronze na etapa regional da Olimpíada Nacional, e 2 receberam menção honrosa. Nossa, que legal! Sim, muito legal. E esse estudante que foi medalhista na região norte, ele ficou em primeiro lugar na Olimpíada Roraimense, né, e ele se classificou para a etapa final da Olimpíada Nacional. E com isso ele foi para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde aconteceu a etapa final da Olimpíada Nacional, com todas as despesas pagas. Ele era um estudante do Instituto Federal da Zona Oeste, né, então um estudante da periferia aqui de Boa Vista. Foi ele e a sua professora foi acompanhando, né, para participar do evento da Nacional, conheceu Santa Maria, conheceu os pontos turísticos, culturais, históricos daquele município, daquela cidade, conheceu a Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade muito tradicional no Brasil, inclusive no curso de filosofia, né? E ele também teve destaque nacional, ele recebeu menção honrosa. Então nós fomos muito bem representados no ano passado na Olimpíada Nacional. Né? Então a Olimpíada Roraimense tem esse propósito, né, de proporcionar aos estudantes uma oportunidade, além de fazer uma reflexão filosófica, né, de se entregar para um pensamento, para desenvolver um pensamento por conta própria, também de ter uma experiência como essa, né, de conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, né, e todas pessoas interessadas por filosofia. Né. Quando ele voltou, o Pedro Henrique, né, para quem eu mando um abraço aqui, se estiver ouvindo, ele contou para nós, claro, fez um relato de experiência, ele conheceu vários outros estudantes jovens, né, de diferentes lugares do Brasil, que tinham diferentes interesses dentro da filosofia. Foi uma experiência muito enriquecedora para ele. Então, já que a gente está falando de filosofia, vamos filosofar um pouco, professor? Vamos. A filosofia com certeza é com o senhor, mas assim, você deu entrada a essa reflexão mesmo já sobre o quanto, né, essa oportunidade ela agrega valor, agrega conhecimento, agrega experiência mesmo enfim, para a vida, né, desse estudante. E aí a pergunta a seguir, né, qual é a importância mesmo de envolver a filosofia dentro do contexto da educação a nível básico ali, desde o ensino básico ao nível médio, né? Principalmente os estudantes que participam desse período, né, que podem concorrer ao concurso, né, de filosofia, da Olimpíada, aliás, de filosofia, de forma que isso agrega mesmo a vida desses estudantes, principalmente ali entre os 15 e 18 anos. Uhum. Sim, sim. Muito boa a sua pergunta, né? Porque o objetivo da Olimpíada principal não é tanto premiar, né? Claro que faz parte, né? É uma Olimpíada, então ela tem um caráter competitivo, então ela premia até para, de certa forma, motivar os estudantes a participar e tudo mais, né? Mas o objetivo principal é justamente levá-los a filosofar, né? Levá-los a desenvolver uma reflexão, a parar em um momento para... Não que eles não façam isso, né? Eles têm aula de filosofia nas escolas e tudo mais, mas é um momento a mais, né? E um momento diferente do dia a dia, da rotina deles, né? E apesar de claro que eu falo aqui do exemplo do estudante que conseguiu ir para Santa Maria, que foi premiado, né? Que teve essa experiência muito interessante, mas nós temos relatos também de professores que falam de como os estudantes que participaram só da primeira etapa, por exemplo, da Olimpíada, gostaram. E inclusive perguntaram, vai ter de novo ano que vem? Né? Se interessaram, se colocaram, né, com vontade de participar de novo, né, porque gostaram da experiência. Né?
E a filosofia é uma área do conhecimento muito antiga, né? Então ela teve muitas mudanças ao longo da história, mas tem algumas coisas que permanecem, claro, por isso que a gente continua chamando ela da mesma forma, né? Entre outras coisas. Mas um dos propósitos da filosofia, principalmente, é proporcionar uma formação, e aí a gente está falando justamente de um período em que as pessoas estão em formação, né? Não sei se não existe algum período em que nós não estejamos em formação, mas na adolescência, no ensino médio, né? É um período de formação bastante importante, e na educação a filosofia desempenha um papel e uma função que é fundamental, né? Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que se pretende democrática, que é democrática, né? E que se pretende, de fato, ser democrática, e precisamos ter pessoas que saibam viver numa sociedade democrática, né? E viver numa sociedade democrática depende de saber participar do exercício do poder. Não necessariamente, aqui estou dando um exemplo, né? Não participando, sendo candidato, isso ou aquilo, não, mas ser cidadão propriamente, como diz a própria LDB, né? A finalidade da filosofia e da sociologia é de formar cidadãos, né? Oferecer uma formação cidadã, etc. E tal. Então, se a gente partir ou pensar nessa finalidade que é colocada, inclusive, na lei de diretrizes e bases, né? A filosofia tem um papel bastante importante para a formação de cidadãos que saibam viver numa democracia, né? Ou seja, num sistema que exige que você participe do exercício do poder, ainda que indiretamente, né? Mas se você quer viver bem numa democracia, é importante que você saiba, que você conheça e que você saiba, por exemplo, o que é democracia, que é algo bastante trabalhado na filosofia, e não só isso, né? O movimento olímpico em filosofia, ele foi iniciado, digamos assim, em 1995, numa das reuniões da Unesco, né? Que é o setor de educação da Organização das Nações Unidas. E nessa reunião surgiu o incentivo para a realização de Olimpíadas de Filosofia, tanto nacionais quanto internacionais, né? Entre os países que fazem parte da ONU. Né? Para quê? Justamente para fomentar essa área, né? Para divulgar a área e para fomentar uma formação para a tolerância, né? Para desenvolver valores como tolerância, respeito às diferenças, e para uma formação democrática, né, do cidadão, das pessoas propriamente, para que eles saibam viver nessas sociedades que nós temos hoje, que felizmente são sociedades com uma diversidade gigantesca, e nós precisamos entender isso, né? Então, desenvolver esses valores da tolerância, entender o que isso significa, né, entre outras coisas, né, entre tantas outras coisas que a filosofia proporciona. São habilidades, então, que a filosofia ajuda o estudante a desenvolver. Isso, tem muito a ver também com isso, né, com habilidades, como hoje mesmo as mais novas legislações educacionais falam de competências e habilidades, né? Então a filosofia tem como finalidade, fundamentalmente, desenvolver o pensamento crítico, né? O pensamento crítico e sistemático, não o pensamento crítico para simplesmente ficar jogando opiniões de qualquer forma, né? Mas de uma maneira organizada, de uma maneira refletida, de uma maneira sistematizada, né? Com o conhecimento de conceitos propriamente, para que essas opiniões tenham base, né? E para que a gente saiba se posicionar sobre as coisas e, inclusive, tomar decisões, né? Além, é claro, de outras questões, como, por exemplo, pensar de maneira complexa, né? Pensar de maneira conjuntural, enfim. Professor, e aí a gente entra na parte de que a UER, né, sai do curso de mestrado, de graduação da UER, que está organizando a Olimpíada aqui em Roraima, para dentro das escolas ali onde tem professores que foram, inclusive, alguns deles, eu não sei a quantidade, né, mas que foram formados pela Universidade Estadual de Roraima, e volta para esses professores essa responsabilidade de desenvolver uma Olimpíada, né? E a questão é como é que uma Olimpíada como essa ou outras atividades intercaladas entre a instituição de graduação, que é a Universidade Estadual, com as escolas públicas ali do ensino médio, fortalece essa educação mesmo, fortalece os professores para desenvolver a filosofia dentro de sala de aula. Uhum. A tua pergunta é muito boa, porque ela me permite falar do papel social da universidade, né? Aliás, a Olimpíada Roraimense de Filosofia é um projeto da UER em parceria com a Universidade Federal e o Instituto Federal. Até porque o nosso grupo de pesquisa, a Escola Amazônica de Filosofia, é um dos realizadores do evento. É o que reúne, né, todos esses entes, né? É o que reúne isso. E aí nós temos professores de filosofia também na Federal, no Instituto Federal, e nós temos esse grupo que coordena a Olimpíada, né, esse evento. Então eu que sou um dos representantes desse grupo de coordenadores, né? E um dos papéis fundamentais da universidade é ir até a sociedade, né? Então, uma universidade
ela é a velha história do tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então esse projeto é uma das maneiras pelas quais nós conseguimos ir até a comunidade, nesse sentido, nesse caso, né? Através das escolas. E os nossos egressos, que são hoje professores da educação básica, das escolas de Boa Vista, de Rorainópolis, mesmo de outros municípios, eles são as pontes, né, que nos permitem, inclusive, entrar nessas escolas para contribuir também com a própria formação dos estudantes da educação básica, né? Então, e isso é fundamental, né, para a universidade. A universidade não existe só para ela mesma, ela existe na comunidade e para a comunidade. E não somente para os seus alunos, né, mas para os futuros alunos, né? E os estudantes do ensino médio são os futuros alunos das universidades, né? Porque o Instituto Federal também tem curso superior, pensando aqui nas 3 instituições, e nós temos essa responsabilidade, né? E é importante que as universidades desenvolvam projetos como esses, né? Outros cursos também fazem, justamente para trazer a escola, por exemplo, para a universidade e, ao mesmo tempo, levar a universidade até a escola. E, de certa forma, é isso que a gente faz, né? Na Olimpíada Roraimense, a primeira etapa acontece na escola. Então, é a universidade indo até a escola para aplicar a prova, junto com o professor da escola, né? Claro. E, na segunda etapa, é a escola que vem para a universidade, que a segunda etapa acontece na universidade, no laboratório de informática, onde os alunos escrevem os seus ensaios, digitando no computador, sem acesso à internet, tá? É bom frisar isso para que eles, de fato, eles mesmos, né, escrevam o seu ensaio. Professor, é muito legal isso, porque a gente vê uma diferença, né? Por exemplo, você com certeza está na filosofia há algum tempo, mas qual a diferença que você vê da filosofia que você, né, mesmo estudava ali no ensino médio, na escola, para a filosofia que hoje ela vai evoluindo, né? Os estudos vão sendo incrementados. Como é que você avalia essa transformação da filosofia, digamos, de uns 15 anos atrás até o momento? Bom, se eu for falar da época que eu fiz o ensino médio, né, infelizmente eu não tive a experiência de ter aula de filosofia, porque eu fiz o ensino médio na década de 90, e nessa época ainda não era uma disciplina obrigatória na educação básica. Então eu tive contato com a filosofia através de um professor de história, que às vezes falava de filosofia, e de leituras que eu mesmo fui atrás. E foi isso que me levou a fazer o curso de filosofia, por exemplo. Então, eu não tive a oportunidade de estudar filosofia na educação básica na minha época. O que é um problema, né? Tem um filósofo contemporâneo chamado Jacques Derrida, que tem um texto chamado Direito à Filosofia, em que ele vai falar justamente disso, né? Que as pessoas devem ter direito a ter acesso a todos os conhecimentos produzidos historicamente, inclusive da área de filosofia, né? Sobretudo essa área que tem como objetivo justamente desenvolver o pensamento crítico. Essa área que não tem escolha. As outras áreas podem fazer isso também, mas elas podem ou não fazer isso. No caso da filosofia, é isso ou não há filosofia. É para isso que ela existe, fundamentalmente, né? Então é uma disciplina indispensável para a formação de cidadãos, se nós queremos, de novo, falar de cidadãos, né, democráticos, né, que saibam tomar decisões por conta própria, né? E o pensamento crítico é fundamental para isso, né? Então, a filosofia, ao longo do tempo, ela se tornou obrigatória em 2008, e desde então nós temos muita produção de conhecimento, por exemplo, sobre como ensinar filosofia, né? Claro que nós tínhamos isso antes também, né? Metodologias já existiam e tudo mais, mas na medida em que ela se torna uma disciplina obrigatória, né? Ou seja, na medida em que ela passa a estar presente necessariamente na educação básica, é claro que surgem muito mais pesquisas sobre metodologias de ensino, né? Então hoje nós temos uma diversidade bastante interessante de metodologias do ensino de filosofia. E com isso os estudantes eles têm a oportunidade de terem aulas mais elaboradas, né, mais interessantes, apesar de, infelizmente, o espaço da disciplina na educação básica ainda ser muito limitado, né? Hoje, por exemplo, estudantes de escolas estaduais, não só de Roraima, mas de boa parte do país, têm uma aula de filosofia por semana, o que dificulta bastante para fazer um trabalho, né, mais significativo, né, um trabalho que tenha um resultado mais interessante, né, que os alunos possam aproveitar melhor. Não é a única disciplina que passa por isso, mas é uma das coisas que nós precisamos conversar com a Secretaria de Educação, inclusive, para melhorar, né, para que a gente consiga ter um espaço maior e fazer um trabalho que tenha resultados mais interessantes. Mas a filosofia, se a gente for pensar nas mudanças que nós tivemos, né, de 15 anos para cá, como você menciona, nós tivemos bastante coisas interessantes que surgiram, né? Há um tempo atrás, era quase que regra você estudar exclusivamente pensadores europeus, por exemplo. Então nós éramos muito
Nós ainda somos, colonizados. Né? Isso, nós somos ainda, temos muito disso, né? Somos ainda colonizados em grande medida, somos ainda muito influenciados, nós estamos conversando aqui na língua portuguesa, né, por exemplo. Então, enfim, tem coisas que não tem como nós fugirmos ainda. E na filosofia também, a filosofia também é um reflexo desse processo, né? Mas nos últimos anos têm surgido vários temas novos que são discutidos na filosofia, que são temas atuais, que são temas que falam muito sobre nós. E a partir de nós, no caso, nós brasileiros, né? Nós daqui. Então, pensadores brasileiros, pensadoras brasileiras, né? As mulheres também, ao longo da história da filosofia, foram invisibilizadas em grande medida. Então, nos últimos anos, é claro que estamos muito longe do ideal, mas hoje em dia há muitas pesquisas, inclusive, que mostram essa invisibilidade feminina. As filósofas sempre existiram, mas não eram registradas, digamos assim. Exato, né? Tem uma amiga minha que trabalha na Federal da Bahia, que é a professora Gislene Vale dos Santos, que está coordenando a tradução de um livro que fala sobre a história das filósofas. Então ela, por exemplo, fez a tradução, é uma autora, né, estadunidense, então acabou de sair a publicação do livro da parte da história da filosofia antiga. Ou seja, desde a antiguidade, né, ou seja, desde os gregos, né, da antiguidade clássica, você tem filósofas, né, você tem pensadoras, inclusive que influenciaram o pensamento de autores que se tornaram referência, né, na história da filosofia. Então, isso tudo está sendo retomado, está sendo discutido, e isso fala muito, né, sobre a história da filosofia propriamente e o estado atual da filosofia, né? Então, nós temos bastante mudanças interessantes. Nós tivemos, por exemplo, a primeira defesa de mestrado aqui do nosso programa da UER foi sobre racismo, né? Um orientando meu, o professor Juscelino, escreveu uma dissertação, uma pesquisa sobre racismo e filosofia, né? Que é um tema que também não era muito trabalhado, mas hoje em dia tem bastante pensadores importantes, inclusive no Brasil, que estão trabalhando. Então a gente tem uma diversidade temática maior e, claro, nós não devemos ignorar os clássicos, né, e esquecê-los, nós devemos ler, inclusive para poder criticá-los com propriedade, né? Mas há também muitos temas novos, interessantes, atuais, que podem ser trabalhados nas escolas, né? E aí é claro que os professores têm autonomia para fazer, inclusive, a seleção de temas de acordo com as diretrizes da educação que são colocadas para serem trabalhados, né, nas escolas. E partindo desse princípio que você até mesmo citou, que a filosofia ela existe obrigatoriamente para fazer com que os cidadãos tenham pensamentos críticos, né? Ela é feita para ensinar e para fazer se refletir no pensamento crítico. E nesse momento que a gente vive hoje, inclusive você falou que foi oficialmente obrigatória, né, o ensino de filosofia em 2008, então é recente, né, se a gente olhar para a história. Na sua época não existia, então é um avanço significativo vendo desse ponto de vista. E aí a gente tem todos esses debates hoje, como o racismo que você citou, que foi uma pesquisa agora desenvolvida com o seu orientando. E aí entram outras temáticas também, como questões indígenas, questões ambientais, questões do aquecimento global. Esse momento, né, de forçar, digamos, não forçar a amarrar, né, não é esse tipo de fala que eu quero falar, mas de instigar, essa é a palavra, né, no estudante de ensino médio, todas essas reflexões por meio da filosofia. Isso. A filosofia, ela lida com conceitos, né, fundamentalmente. Então, esses conceitos, é claro que eles têm um caráter universal, mas eles também tentam refletir e explicar a nossa realidade, ou nos fazer compreender a nossa realidade, né? Então, por exemplo, para dar outro exemplo de uma pesquisa com temas atuais sobre algo que você acaba de mencionar, né? Uma das minhas orientandas também, que defendeu a monografia no curso de graduação no ano retrasado, ela escreveu uma monografia cujo título é A Noção de Felicidade em Aristóteles e Ailton Krenak. Então ela fez uma pesquisa sobre um filósofo antigo e sobre um pensador contemporâneo, né, que muitas vezes não é considerado filósofo. Confesso que eu nem sei se ele se considera um filósofo, que é o Ailton Krenak, um escritor que acaba de entrar na Academia Brasileira de Letras, né, recentemente, extremamente importante e relevante. Então é uma pesquisa que mostra uma relação, e ela tentou mostrar alguns pontos de convergência, inclusive, né, entre o conceito de felicidade em Aristóteles e Ailton Krenak, né. Então é uma tentativa de não aproximar, mas de relacionar um autor clássico e um autor contemporâneo que está vivo ainda, né, que está escrevendo, que está participando de podcasts, né, Brasil adentro ou Brasil afora, né, um pensador extremamente importante, e sobre um conceito a respeito do qual nós falamos, talvez não todo dia, mas nós pensamos de uma forma ou de outra, né, que é a felicidade.
Algo que é tão simples, entre aspas, né? Mas é um conceito que também é trabalhado filosoficamente. Então existem diferentes reflexões sobre a felicidade que tentam nos fazer entender o que é isso, né? Que todos nós buscamos. Né? O que é isso de verdade? Né? Será que felicidade ela pode se resumir à riqueza? Será que ela pode ser assimilada ao prazer, simplesmente? Será que ela pode ser assimilada à honra, ou seja, ao do gênero? Né? Ou será que é outra coisa, a sabedoria, o conhecimento? Né? Então, o que é isso? Né? O que é a felicidade? Né? Então, existem diferentes reflexões sobre isso e nós temos autores de diferentes épocas, né, que trazem contribuições para que isso seja pensado. Né? E pode parecer algo simples ou até bobo, né? Felicidade, parece uma conversa de boteco e tudo mais, mas ela pode ser tratada conceitualmente, né? Assim como o conceito de liberdade. Eu acho que nenhum conceito dentro da filosofia é simples. Ganha muitas camadas quando se passa a estudar pela perspectiva da filosofia, pelas lentes da filosofia. Exato, né? E isso talvez porque a vida não é simples, né? A vida é uma coisa complexa. Ela é constituída de diferentes elementos, né? Elementos sociais, biológicos, culturais, enfim, tantas coisas. E então, como a filosofia busca entender as coisas na sua totalidade, então, de fato, as reflexões são complexas, né? Envolvem complexidades, né? Então, os conceitos são trabalhados, é claro, diante dessas complexidades, são problematizados, discutidos, e como também tem toda uma história de discussão desses conceitos, essa história tem que ser conhecida para que a gente não fique repetindo coisas que já foram ditas, né? Que é um risco que a gente corre, e também para que a gente conheça, né, o que outras pessoas falaram sobre determinados conceitos, né? Então, acho que a importância da filosofia é justamente colocar em discussão conceitos que nós usamos até no dia a dia. Eu falei da felicidade, mas, por exemplo, o conceito de liberdade, né? Tem pessoas que acham que liberdade é fazer o que se quer independentemente do que os outros queiram, pensem, façam ou da existência dos outros, né? Quer dizer, não é tão simples assim, né? É um conceito muito mais complexo, né? Inclusive, ser livre depende de a gente entender o que é ser livre, né? Eu não posso pegar o microfone aqui e tirar o teu microfone agora, por exemplo, porque eu quero. Então, eu sou livre para tirar o seu microfone agora e você não vai conseguir falar. Quer dizer, as coisas não são tão simples assim, né? Existem muitas complexidades que envolvem os diferentes conceitos, né, que nós usamos no dia a dia, e a filosofia proporciona oportunidades para isso, para refletir sobre esses conceitos, né? E aí, enfim, em temas como ética, como estética, como conhecimento propriamente, né, como existência, né, enfim, e outros mais. Tem pano para manga, se for para discorrer sobre alguns desses temas. Tem, professor. E para desenvolver tudo isso aqui no estado como um todo, né, Roraima, existem desafios ainda, preconceitos para fazer com que a filosofia ela seja de fato incrementada dentro do estado de Roraima? Eu digo, não apenas com uma disciplina por semana dentro de sala de aula? Existem muitos desafios, né? Primeiro deles, eu diria, talvez seja o desafio a filosofia não é uma área muito popular, digamos assim, né? Não é uma área muito popular, né? Isso no Brasil todo, inclusive em Roraima, né? Se você olhar as listas de concorrência dos cursos nas universidades, filosofia está longe de estar entre os mais concorridos. E em muitos casos é o menos concorrido de todos, né? Isso mostra que não é muito popular, tá? Isso por várias e diferentes razões, né? Primeiro, que não é uma área em que seja fácil atribuir uma utilidade, digamos assim. Então, a pessoa vai fazer um curso X, ele vai ter a profissão Y, e a utilidade dela, muitas vezes, é fácil de você responder, né, sem muita dificuldade. Como a filosofia trata de conceitos, de reflexão, de desenvolvimento de coisas que não tem uma aplicação, né? Isso, que não são palpáveis, né? Existe uma dificuldade maior, inclusive, para perceber, né, a sua utilidade, digamos assim. Mas nós estamos falando de muitas coisas, né, desde que começamos a conversar, que eu acho difícil dizer que não sejam úteis, né? Por exemplo, essa questão de formar pessoas com pensamento crítico, pessoas que saibam se colocar dentro de uma sociedade democrática, que tenham condições de tomar decisões bem fundamentadas, bem elaboradas, de construir argumentações, que a filosofia trabalha bastante com isso, a argumentação, né? Nós estudamos lógica,
né, retórica, entre outras coisas. Então, se a gente começar a falar aqui das áreas daquilo que é estudado em filosofia, é muito fácil de falar sobre a sua utilidade. Mas, mesmo assim, ela não tem uma popularidade muito grande, né? Tem até um episódio dos Simpsons em que eles dizem... Sai uma notícia de jornal em que eles dizem agora na fila dos desempregados não tem mais só filósofos e não sei o quê, né? Tem também pessoas úteis, uma coisa assim, né? Uma brincadeira que eles fazem. Então, super debochado. Isso exato, né? É bem interessante, mas então a filosofia tem isso, né? Ela não é muito popular nesse sentido. E também não é muito popular porque em filosofia não é muito levada à moda, por exemplo, né? E aí a gente pode pensar, a gente vive numa época em que uma das profissões novas, né, que nós temos é o quê? É chamado de influenciador digital, por exemplo, né? O influenciador, digamos assim, que é uma das coisas que está em moda. E esses influenciadores, eles têm seguidores, né? É assim que nós chamamos, inclusive, as pessoas que acompanham o trabalho dos influenciadores, né? E que são populares, né? Aí eu faço essa analogia para mostrar que a filosofia é mais ou menos o oposto disso. O filósofo não é um influenciador, ele não quer influenciar os outros, ele não quer criar uma espécie de seita para ter seguidores, né? O filósofo é o que vai questionar, é o que vai provocar a pessoa a pensar. Então, de certa forma, ele incomoda. Então, talvez por isso, né, a popularidade não seja lá tão grande, né? Então nós temos esse problema, primeiro, da popularidade. Então o curso de filosofia na UER é o único curso presencial de filosofia do Estado e é um curso que tem pouquíssimos alunos, né, porque não é muito procurado. Então tem a ver com isso, com a popularidade, né, etc. e tal. Mas tem também outras questões, né? O fato de ter uma aula por semana é outra coisa que dificulta, né, dificulta que o professor consiga também. Exato, a própria popularização e criar o interesse pela área, né? Quando alguém pensa em ser professor, geralmente ele quer ser professor de uma área que ele goste, que ele tenha se identificado, e para isso ele precisa ter oportunidade de ter contato com conteúdos dessa área, né? E se você tem pouco contato com uma determinada área, você tem menos oportunidade de conhecer melhor essa área, né? Então essa talvez seja uma das causas de pessoas, por exemplo, não escolherem curso de filosofia, entre outras coisas, né? Então nós temos bastante dificuldades, mas nós trabalhamos para enfrentá-las, né? E o projeto, a Olimpíada Roraimense de Filosofia, é uma das maneiras pelas quais nós enfrentamos essas dificuldades, né? Indo até as escolas, levando os alunos a participar do projeto. Os alunos participam livremente, né? Então, por exemplo, se a escola se inscreve no projeto, os seus alunos não são obrigados a se inscrever. Depois tem um período para que eles se inscrevam voluntariamente. Então, claro que os professores vão incentivar, vão conversar sobre, etc. Vão fazer uma campanha, uma ação. Vão fazer uma campanha, vão fazer uma ação, etc. Mas os alunos não são. Nós até recomendamos que eles não usem nenhum meio de coação para os alunos. Vai ganhar nota, por exemplo. Apesar que os professores são livres, né, para fazer o que eles puderem fazer dentro da escola, mas nós gostamos que os alunos participem querendo participar, né, principalmente. Acho que é um dos preceitos da filosofia também. Né? Exato, né, não ser autoritário, né, nesse sentido. Então nós temos, esse é um dos trabalhos que nós realizamos para enfrentar essas dificuldades, para levar a filosofia, né, para o máximo de jovens possível, para o máximo possível de estudantes, no caso da filosofia de educação básica, né. Mas nós temos outros projetos também, outros projetos de extensão, de pesquisa, né, pelos quais nós trabalhamos com essa área que tanto gostamos, né, trabalhamos com filosofia. Professor, e a gente voltou a falar também da Olimpíada Roraimense de Filosofia, e aí eu pergunto, que acho que eu acabei deixando passar, tem um tema específico? Você falou que é livre, pode escrever sobre qualquer coisa? Sobre tema, a prova ela é da seguinte maneira: a prova é uma folha de prova que tem 4 tópicos, que são passagens de diferentes autores ou autoras e de diferentes temas, né? No ano passado, por exemplo, a Olimpíada Roraimense tinha um tópico sobre estética, um tópico sobre conhecimento, um tópico sobre ética, e um tópico mais geral sobre filosofia, que é filosofia no sentido mais geral mesmo, né? Então são 4 tópicos, e o aluno, no momento da prova, que ele vai ficar sabendo quais são os tópicos, né? Claro, que ele vai ter acesso a isso, ele vai escolher um desses tópicos para escrever um ensaio sobre, tá? Isso tanto na primeira etapa quanto na segunda. Então não tem temas específicos, né? Os temas, eles são definidos por uma comissão que nós temos, que é a comissão de organização e elaboração da prova, né? Essa comissão, inclusive, não tem nenhum professor de escola, para não ter chance de ter alguém
de ter alguém com um aluno participando da Olimpíada elaborando a prova, né? Claro, então são só professores das universidades, né? Que não são professores de estudantes de educação básica, que constroem a prova e escolhem os tópicos que só são revelados no momento da prova. E os critérios na hora de avaliar, né, esses ensaios, queria que você até explicasse um pouquinho como é que consiste desenvolver esse ensaio, o que é avaliado, né, nesses critérios. Isso, são alguns critérios, né, que nós temos. A avaliação dos ensaios, ela funciona da seguinte maneira: nós temos um corpo de jurados, né, que é uma comissão de professores, e aí sim temos professores universitários, professores de escola, né, que dão aula de filosofia, que são jurados e que corrigem os ensaios, né, que foram escritos pelos alunos, evidentemente, né? Então, primeiro nós temos a realização da prova. A prova ela não tem identificação, né? Então, o estudante, por exemplo, no momento da prova, ele recebe a folha com os tópicos, que tem o nome dele e um código do lado. Aí ele tem uma folha onde ele vai escrever o seu ensaio e ele deve colocar só o código, não deve colocar o seu nome, né? Porque aí na hora da correção o professor não sabe de quem ele está corrigindo a prova, né? E nós também organizamos a correção de tal forma que o professor da escola X não vai ler os ensaios dos alunos da escola X, né? Então, além de de não ter identificação por nome, tem também essa distribuição para que os professores não tenham chance de reconhecer letra, por exemplo, para evitar qualquer chance, né, de alguém reconhecer um candidato que pode, né, influenciar ou favorecer ou algo do gênero. Não que a gente não confie nos professores, mas eu, por exemplo, tenho uma relação com os meus alunos e eu gosto dos meus alunos, né? Então, às vezes, se eu corrijo um texto deles, eu posso levar em consideração o coração, digamos assim. Então, de forma a ideia... inconsciente. Exato, até de forma inconsciente. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho de distribuir as provas, para que não haja professor corrigindo prova de seus alunos e tudo mais. E aí nós temos, sim, alguns critérios, né? Como coerência, né? Originalidade, né? Capacidade de desenvolver uma reflexão, né? E os critérios são discutidos também por essa comissão, né, para que eles fiquem bem claros. E, claro, né, como os textos são textos abertos, né, são provas subjetivas, digamos assim, como nós dizemos, textos dissertativos, claro, né? Então, a correção desses textos, ela não é tão objetiva como daquelas provas que você marca X, né? Então, diferentes professores podem atribuir notas diferentes, digamos assim, para um mesmo texto. Pode haver alguma diferença. Tanto é que um ensaio nunca é lido por um único professor, né? Então, ano passado, por exemplo, cada ensaio teve 3 leituras. Então, a nota de cada ensaio foi a média de 3 professores, né? Isso da primeira etapa da Olimpíada Roraimense, né? Então, os ensaios são corrigidos por um corpo de jurados, né, depois da sua aplicação, tanto na primeira quanto na segunda etapa. E aí sai a classificação dos estudantes que tiveram o melhor desempenho. Professor, não sei nem se eu posso perguntar isso, se pode dar spoiler, mas existe pelo menos assim uma perspectiva sobre os temas que podem ser abordados nessa prova de agora, dessa primeira fase da Olimpíada? Eu não saberia te dizer, mesmo que eu... Né, você não está na organização, não saberia, né, te dizer, porque ainda não foram definidos. Olha, que ótimo. Nós estamos no período de inscrição das escolas ainda, então não fizemos ainda a reunião para definir esses temas, né? Mas de qualquer forma nós não poderíamos divulgar, porque pode ser que nem todos os estudantes que vão participar ouçam. O ideal é que todos ouçam, né, esse podcast, mas talvez nem todos ouçam, e aí seriam favorecidos aqueles para os quais chegasse esse podcast, né? Então, mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer, mas sinceramente eu ainda não sei, né? Porque nós ainda não fizemos essa seleção. Olha só, mas eu acredito, eu vou aqui só, né, levantar aqui um pensamento para quem está nos acompanhando, que vai muito também desses temas atuais, né? Voltado ao que se vive no momento. Tem que sempre fazer pensar, né, professor? Pelo que você está contando aqui também, se fazer pensar nesse momento, aliás, no momento de forma crítica, né, desenvolver o pensamento crítico sobre as situações que a sociedade vive no momento. Então, quem acha que está ali por dentro das atualidades também acho que consegue desenvolver bom ensaio, né? Um bom texto dissertativo. Professor, então, só para relembrar, em relação às inscrições, em relação às datas, né? Até quando vão as inscrições e como fazer também as inscrições nas Olimpíadas? Certo. Então, as inscrições são em 2 momentos, né? A primeira etapa de inscrição é a inscrição das escolas, que já está em curso, né? Começou no dia 5 agora de abril e vai até o dia 14. Então, atenção, professores de filosofia, gestores das escolas públicas e privadas de Boa Vista e Rorainópolis, tá? Até o dia 14 desse mês é o período de inscrição
inscrição, tá? Para fazer a inscrição, você vai no site da UER, uerr.edu.br, e lá no banner principal do site da UER, um dos banners principais é da Olimpíada Roraimense de Filosofia. Aí você clica lá, vai abrir um texto sobre a Olimpíada, e nesse texto notícia sobre a Olimpíada tem o link do site do evento. Aí você clica no link e nesse site é que terá o formulário de inscrição. E aí o professor ou o gestor da escola preenche esse formulário, claro, com os dados corretos, dados do professor de filosofia, né, e-mail, contato dele, até para que a gente entre em contato, para que ele participe da reunião posterior que nós teremos, né, para apresentar o projeto, explicar direitinho como vai ser, dizer o que ele tem que fazer na escola para providenciar logística, entre outras coisas, né, divulgação e tudo mais, tá? Então é isso, né? Primeiro, até o dia 14 de abril, a inscrição dos estudantes, né? Aí no dia, posso até dizer o dia dessa reunião, vai ser dia 17 de abril a reunião, com a organização da Olimpíada e os professores das escolas inscritas, né, onde nós vamos falar detalhadamente do projeto e onde eles serão, né, oficialmente integrados a ele, né, e depois nós teremos um período de inscrição dos estudantes, que vai do dia 18 de abril até o dia 25. Tá? Então, nesse período, os professores, inclusive a gente recomenda que auxiliem os alunos a inscreverem-se na Olimpíada, pelo mesmo site, né, onde as escolas se inscreveram, terá lá também um formulário, né, para que os estudantes coloquem seus dados direitinho, né, tudo certinho. E a primeira etapa, né, a prova da primeira etapa vai acontecer na escola, né, do aluno que se inscreveu no dia 6 de maio. Tá? E depois a nacional é prevista para outubro, é isso? Então, a primeira etapa da nacional, que é a nossa final, né, a final da estadual, vai acontecer em junho, um mês depois da primeira etapa da Olimpíada Roraimense. Ou estadual, no caso. Isso, né? Vai ser dia 6 de junho. E aí a prova dessa etapa será na Universidade Estadual, no Laboratório de Informática da UER de Boa Vista e de Rorainópolis. Tá? E aí nós temos também premiações, né? Como é uma Olimpíada, acho que não falamos disso, né? Sim, era a pergunta que eu ia fazer próxima, desculpa. depois de saber, relembrar a data que vai ser o nacional. Em outubro vai ser? Em outubro é a final nacional. Tá? Para em quem outubro passar está previsto por todas essas etapas, né? Dependendo do desempenho dos estudantes na prova do dia 6 de junho, né, eles podem se classificar para a final nacional, que vai acontecer aí sim em outubro. Então pronto, agora vamos falar da premiação, que acho que é a parte que interessa os estudantes. Bora Quais são elas, né? Muito bem. A princípio, né, nós teremos as premiações que serão medalhas, né? Medalhas de ouro, prata e bronze. Né? É um medalhista de ouro, 2 de prata e 3 de bronze para a Olimpíada Roraimense. E também menções honrosas, certificados de menção honrosa para aqueles que tiverem um bom desempenho. Tá? Inclusive na primeira etapa. Né? Claro, aqueles que vão para a final, eles têm um destaque, né? Eles terão seu reconhecimento, mas existe uma regra também que vem da Olimpíada Nacional, e como a Roraimense é integrada à Nacional, nós precisamos também manter, tá? Que é, no máximo 2 estudantes de cada escola é que pode se inscrever ou que pode se classificar para a final da Olimpíada Roraimense. Tá? Então, com isso, muitos ensaios bons acabam ficando de fora da final da Olimpíada Roraimense, né? Porque tem esse limite de 2 por escola no máximo. Tá? Então nós vamos também emitir certificados de menção honrosa para ensaios bem feitos, né? Para bons ensaios que não tiverem ido para a final, né? Apesar de serem bons ensaios. Né? Então, basicamente a premiação, por enquanto, né, que nós podemos garantir é essa, são medalhas de ouro, prata e bronze e certificados de menção honrosa. E nós estamos correndo atrás de prêmios, né, de presentes para os nossos atletas, né, filósofos atletas, digamos assim, já que é uma Olimpíada de Filosofia. Nós estamos buscando prêmios, presentes que nós possamos dar também para os nossos estudantes que tiverem destaque. Né? No ano passado, por exemplo, nós conseguimos a doação de toda a coleção de História da Filosofia dos autores, né, Giovanni Reale e Dario Antiseri, que é uma das melhores histórias da filosofia que existe. Né? Então nós conseguimos a doação de todos os volumes de História da Filosofia, que foi o prêmio do primeiro colocado da Olimpíada Roraimense. Né? Felizmente era alguém que de fato gosta bastante de filosofia, então acredito que está sendo bastante útil para ele, está usando bastante. E nós estamos buscando, né, com parcerias e tudo mais, prêmios, né? Outros tipos de prêmios que são presentes, digamos assim,
para os nossos estudantes e talvez até para os professores, né, dos estudantes que forem premiados, até para reconhecer o trabalho dos docentes, né, que são fundamentais para que os estudantes, né, se interessem por filosofia e consigam desenvolver um texto com qualidade, né, com organização, com uma reflexão bem elaborada. Para filosofar bem, hein? Para filosofar bem. Professor, queria agradecer assim, imensamente a sua participação aqui, ter contribuído com o nosso podcast, não apenas para divulgar também a Olimpíada, mas para trazer reflexões também sobre a necessidade e a importância do estudo da filosofia como desenvolvimento, né, do pensamento crítico da sociedade. Adorei esse bate-papo, agradeço muito. E lembrando aos estudantes, né, qual é o site mesmo da UER? O site da UER é uerr.edu.br. Pronto, lá você busca o banner, né, que está lá, a Olimpíada de Filosofia, e lá tem outras informações também para você acompanhar. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, né, e desejo aí muito sucesso na segunda edição da Olimpíada de Filosofia aqui do estado de Roraima. Eu que agradeço pelo espaço, tá? A segunda, esperamos que de muitas próximas edições, né, da Olimpíada. Então é isso. Eu quero só falar mais uma coisinha que eu acabei não mencionando, que os alunos que se destacam na etapa regional da Olimpíada Nacional, eles podem se classificar também para a seletiva nacional para a Olimpíada Internacional de Filosofia, que acontece todos os anos, cada ano é num lugar diferente. Ano que vem, por exemplo, vai ser em Varsóvia. Então vão... Onde é que fica Varsóvia mesmo? 2 estudantes do Brasil, né, se classificam para as Olimpíadas, para a Olimpíada Internacional. Polônia. Né? Isso, vai ser na Polônia, em Varsóvia propriamente. Né? Então, o ano passado, por exemplo, 3 estudantes de Roraima participaram da etapa dessa seletiva nacional para a Olimpíada Internacional. Então, a Olimpíada Roraimense ela é integrada à Olimpíada Nacional, que é integrada também, não à Olimpíada Internacional, mas à seletiva nacional para a Olimpíada Internacional. Então, é uma oportunidade para os estudantes, né, participarem, né, até mesmo internacionalmente, quem sabe, né, de uma experiência filosófica, digamos assim. E conhecer a capital da Polônia, que é Varsóvia. Exato, exato. Professor, muito obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e para todos os professores de filosofia, então, do estado de Roraima. Ok, eu que agradeço. Um abraço. E até a próxima, né? Até a próxima. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa aliás, e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, basta buscar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!